grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte, é o último da semana. Nós vamos falar, a Federação Mineira de Futebol já marcou as datas das duas partidas finais do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. E eu queria falar também as últimas informações do Vulcão. Ontem o Vulcão já anunciou que tem o local da moradia dos seus jogadores. É um local bem estratégico, é uma região da cidade que vai facilitar, inclusive, a logística do Vulcão em dias de treinamento, em dias de jogos. E daqui a pouquinho você vai tomar conhecimento. Vamos falar também sobre um amistoso de futsal bacana que vai acontecer amanhã na Caldense. É o Santos que vem jogar aí com o Master da Caldense. E muito mais informações. O Brasil ontem no handball atropelou a Espanha pela primeira vez num jogo oficial. O Brasil ganha e ganha bem da Espanha. A goleira Bia pegou tudo e mais um pouco. Foi o grande destaque do jogo. E vamos falar do futebol feminino também, que estreou com vitória na Olimpíada. Mas vamos lá, vamos começar com as finais do Mineiro do Módulo 2. Primeiro jogo entre Aimorés e Betim será lá em Ubá. Aí, inclusive, uma imagem do último jogo, né, do time do Aimorés, comemorando, né, o fato de ter chegado, né, com um número de pontos quase que satisfatório. Depois dependia de um último jogo da URT, né, contra o Norte Sport, mas praticamente já estava garantido o acesso. Então aí nós estamos vendo a vibração. E também o outro jogo, né, será lá em Betim, na próxima quarta-feira. Então o primeiro jogo é em Ubá, o jogo vai acontecer neste domingo agora, na cidade de Ubá, né? Deixa eu só tirar aqui as informações, né? Betim joga o primeiro jogo, só para falar certinho aqui, para não dar chabu, como a gente diria aí. Então a Federação Mineira anunciou ontem as datas da final do Módulo 2 do Campeonato Mineiro, entre Betim e Aimorés. A decisão começa neste sábado, onde eu falei domingo é sábado, viu, gente? É lá em Ubá. E terá o segundo jogo na próxima quarta-feira, lá em Betim. Então, está definido aí, estão definidos, na verdade, os locais dos jogos das finais do Campeonato Mineiro do Módulo 2. E agora eu quero trazer as últimas informações do Vulcão. Você já sabe que o Alex Silva é o técnico, ele já anunciou aqui o auxiliar técnico, o preparador físico, o pessoal já está na cidade, inclusive o Alex está procurando um local aí para ele trazer a família, praticamente já está definido isso. E essas são cenas da apresentação do Alex, com alguns empresários ali participando também, junto com o Alessandro Gaiga, que é o presidente. Agora ontem, o Alessandro Gaiga informou que encontrou o local para moradia dos jogadores, porque a Toca do Coati, como era conhecida antiga, né, para lá do Imaculada, né, naquela região, o proprietário vendeu aquela chácara e, portanto, não houve mais a possibilidade de uma renovação de contrato. Aí o Vulcão estava procurando, passou a encontrar alguns locais até adequados, mas muito distantes. A logística de treinamento, dias de jogos, seria muito complicada para o Vulcão. Mas ontem, finalmente, o Poços de Caldas Futebol Clube anunciou o local. É uma chácara lá no Bortolã, aliás, uma chácara que pertence a um ex-presidente do clube, o Giovanni Gaspar, e já está tudo certo. Estão apenas adequando ali os móveis, né? Na segunda-feira já começam a chegar jogadores. Segunda e terça-feira, os jogadores já estarão lá na chácara, na nova Toca do Coati, né? Esse nome o André Luiz da Rádio Arquibancada que acabou colocando essa nomenclatura do local de moradia dos jogadores, aí pegou, né? Porque a mascote, quando fala A, é A mesmo, viu, gente? Não é o mascote, não. É uma palavra feminina. A mascote do Vulcão é o Coati. Então, a Toca do Coati
pegou e está sendo utilizada. Então a toca muda lá da região do Imaculada para o Bortolã. Um local estratégico, na minha opinião. O Vulcão tem treinado, por exemplo, no Marco Divisório. Pode fazer a locomoção com mais facilidade ali do Bortolã para o Marco Divisório. Ou o dia de jogos não é longe do Ronaldão, é muito perto do Ronaldão. Se for treinar no Bandolão, não é também longe, é perto. E se for treinar lá como já aconteceu do Vulcão treinar lá nos italianos, né? Lá no Córrego Dantas, também não fica muito distante. Então, eu penso que foi uma boa escolha. Eu conheço, inclusive, o local, já estive lá algumas oportunidades, né? Participando ali de churrasco, reuniões, e eu conheço, tem até uma piscina, tem uma área de lazer, tem onde os jogadores podem fazer algum tipo de trabalho também, e tem espaço para moradia tranquilamente. E outra coisa, né, o jogador que não quiser utilizar o automóvel, um ponto de ônibus em frente à residência para vir para a cidade, do outro lado da pista, aqueles que moram no interior de São Paulo, o ônibus interestadual passa ali bem em frente. Eu achei bem adequado e parece que foi até sorte do Vulcão ter encontrado esse local aí. Então, como eu já falei, segunda e terça-feira os jogadores estarão chegando na cidade. E na quarta-feira o Alex Silva já determinou que ele inicia o trabalho de preparação para o time que vai participar do Campeonato Mineiro da segunda divisão a partir do dia 1º de setembro. Lembrando que o campeonato começa no dia 31 de agosto, mas o Vulcão estreia no dia seguinte, jogando no Ronaldão contra a equipe do time lá de Juiz de Fora, que é o Tupinambás. O Tupinambás joga aqui no dia 1º de setembro. A gente espera que dê tudo certo com o Ronaldão. O Ronaldão está interditado para jogos profissionais, né? Aí já me falaram, então não pode ter jogo amador. Amador, competição, amador, o que quiser. Só que a prefeitura deve isolar o local para fazer as adequações que têm que ser feitas. Porque eu tenho uma informação que no dia 15 agora de agosto, a federação faz uma nova e última vistoria. Se tiver tudo de acordo, ela pode aprovar para o Vulcão utilizar o local. Se não aprovar, o Vulcão tem que arrumar um outro local para jogar. Aí pode ser Varginha, que já está aprovado, pode ser Pouso Alegre, que já está aprovado, pode ser Machado, onde vai jogar o Vila Real, mas aí é só mudar o dia, um joga sábado, outro joga domingo. Então, mas o bom, gente, é jogar no local, na própria cidade. Tomara que dê certo. Falando em jogar na própria cidade, amanhã tem um jogo bacana lá no ginásio da Caldense. É um confronto de futsal master entre o Master da Caldense, 40 a mais, e o Santos Futebol Clube. O Santos teve uma equipe boa de futsal, então deve trazer alguns bons jogadores. Eu tenho inclusive um amigo meu, jornalista, que jogou futebol profissional na Portuguesa Santista, na base do Santos, e jogou futsal também no Santos. Não sei se ele virá o Ademir Quintino, né, que é um grande jornalista, pai do Andrei, jogador que hoje joga na Inter de Limeira, está emprestado pelo Santos lá. Então se eu pudesse, mas amanhã eu tenho um compromisso também, não estarei presente. Agradeço o convite do meu amigo Meloto, que é o diretor de futsal lá da Caldense. Esse jogo vai ser às 4 horas da tarde, mas eu tenho um evento para transmitir amanhã pelas rádios Arquibancada, Caldas FM e Mantiqueira FM. É o jogo Palmeiras e Vitória. Então eu não estarei disponível para fazer a cobertura desse evento. Mas sem dúvida que nós vamos ter ali alguém para nos passar todas as informações, porque na segunda nós vamos divulgar. Aliás, a própria assessoria de comunicação da Caldense deve gerar algum conteúdo legal para a gente apresentar aqui na segunda-feira. Mas agradeço ao Meloto, que é o diretor do futsal da Caldense, mas na próxima oportunidade, algum outro evento, certamente nós estaremos lá, com todo o carinho que o futsal da Caldense merece. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um primeiro bloco de intervalo, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações para você. Até já.
Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Sul Minas Esporte para falar aqui do campeonato Interbairros, que está acontecendo, é o campeonato que leva o nome do Luiz Carlos Graminho, né? O Carlão da USAB, saudoso Carlão, né? Que foi um dos idealizadores, organizadores dessa competição, ele que era dirigente da União da Sociedade Amigos de Bairro, né? A USAB, e a memória do Carlão está sendo rememorada, lembrada, nesse evento que recebe o nome dele. É a segunda rodada, nós tivemos 2 jogos pela segunda rodada. Na quarta-feira, nós tivemos a vitória do São Bento sobre o Jardim Kennedy 2, pelo placar de 1-0. E ontem nós tivemos também mais um jogo, a goleada, né, do Santa Rosália sobre o Jardim São Paulo por 8-0. Então, os 2 jogos que já aconteceram. Hoje nós temos mais um jogo marcado para o Bandolão, também às 19h. O jogo entre Monjolinho e Santa Rita. É um jogo interessante aí. E amanhã, sábado, 2 jogos fechando a segunda rodada. O Gama Cruz enfrenta o Maria Imaculada e o Aroeiras joga diante do Vila Rica. Esses jogos às 5. Né, o jogo do Gama Cruz contra o Maria Imaculada, 5 horas, e o outro jogo às 19h entre Aroeiras e Vila Rica. Está dado o recado dessa competição que está agitando hoje os bairros de Poços de Caldas. É muito legal, né, que uma competição, cada bairro faz a sua equipe, há os confrontos e no final sabe-se quem será o campeão dos confrontos dos bairros no âmbito do futebol. Está dado o recado da segunda rodada. Queria falar também da seleção brasileira feminina. Estreou ontem na Olimpíada de Paris, conseguindo uma bela vitória pelo placar de 1-0. Foi um jogo duro, difícil. A Gabi acabou fazendo o gol da vitória, comemorando aí com a Marta, com as outras companheiras. E ontem foi dia das Gabis, né? Porque a Gabi do futebol fez o gol da vitória diante da Nigéria. E daqui a pouco você vai ver a outra Gabi que se destacou também. Então, parabéns à seleção brasileira. Não foi uma vitória consistente, mas foi uma vitória, né, gente? A gente tem que levar em consideração que o Brasil enfrentou uma escola diferente, que é a escola africana, que joga muito bem, né? Hoje, a escola africana tem dado passos largos dentro de competições, não só no âmbito do feminino, como também no masculino. E outra coisa, estreia é sempre estreia, né? Fica muito mais difícil. Aí na segunda rodada as coisas já esfriam um pouquinho mais e parece que vai dando tudo certo. Mas o Brasil conseguiu essa bela vitória, teve um desempenho satisfatório, vamos dizer assim, e de qualquer maneira fica aí a responsabilidade para melhorar, né? Porque não dá para ficar fazendo 1-0 e achar que está tudo bem. Lembrando que o Brasil tem mais 2 jogos dentro do grupo, vai jogar ainda contra o Japão e na última rodada enfrenta a Espanha. São 2 times cascudos dentro da chave do Brasil. Mas, lembrando inclusive que a Espanha venceu o Japão por 2-1 e hoje lidera porque tem mais gols marcados do que o Brasil.
Ambos têm 3 pontos, mas o Brasil fez 1-0 e a Espanha fez 2-1. Então, o Brasil teve um gol anulado, teve um pênalti também. Então, vamos dizer que está tudo bem. Próximo adversário, como eu falei aqui, o Japão. E depois, no domingo é o Japão, né? Depois de amanhã. E no meio da semana, o jogo contra a Espanha. Tá dado o recado. Vamos lá então para falar também aqui do handball, né? Falei que tinha uma outra Gabi, a Gabi goleira do handball, que fechou o gol também ontem contra a Espanha. Claro que o Brasil ofensivamente produziu muito e por isso conseguiu essa bela vitória, um placar elástico. O Brasil atropelou a Espanha, primeira vez que o Brasil ganha da Espanha no handball feminino, em jogos oficiais, né? Mostrando que está firme, que pode obter medalha na Olimpíada de Paris. Grande atuação, o Brasil amassou a Espanha na estreia nesse handball feminino aí. E a grande atuação da goleira Gabi, como eu falei, pegou tudo, né? O Brasil jogou muito bem. Eu falei aqui com o Rodrigo Fonseca, ele assistiu o jogo, falou que foi um jogaço mesmo da seleção brasileira. E por questões de trabalho profissionais eu não pude ver esse jogo, mas já tomei conhecimento que foi um grande espetáculo, que o Brasil mereceu essa vitória sobre a Espanha, que é uma das grandes seleções da Europa, né? No feminino. O Brasil ganhou. Parabéns. Vamos para mais um pequeno bloco de intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta, porque tem muito mais informações aqui para você. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Minas Esporte, agradecendo o prestígio da sua audiência. Segunda a sexta você está sempre conosco aqui, né? Muito obrigado pelo prestígio aí. Eu queria falar agora do Brasileirão, da Série B. Série B que ontem, nós tivemos 2 jogos ontem. O Goiás empatou com o CRB lá em Goiânia. O CRB foi lá, arrumou esse empate aí, hein? E o Ceará, o Ceará do meu amigo Léo Condé, do Renato Negrão, conseguiu a bela vitória diante do Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 4-1. Legal essa vitória, hein? E vamos ver como é que ficou a classificação. Olha, o Santos ainda é líder, 32 pontos. Em segundo, o Vila Nova com 28, está junto com o América Mineiro. Só que no número de vitórias, o Vila tem uma a mais do que o América. E o Novo Horizontino é o 4º colocado com 27 pontos. Na teoria, essas equipes seriam aquelas que subiriam hoje para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tem muita água para passar embaixo da ponte ainda. Aí tem, olha, na zona neutra ali, Mirassol 26, Operário do Paraná 25, junto com o Goiás e o Ceará, e também o Sport, que agora tem 25. O Avaí tem 24. Onde foi parar o Avaí, hein? Começou tão bem e chegou a liderar. Hoje está na 10ª posição. O Avaí, que tem lá o Marcelo Albino como auxiliar técnico. Depois tem o CRB, a Ponte Preta e o Paysandu, todos com 23. O Amazonas com 21, Coritiba com 20 e a Chapecoense com 19 pontos. Na zona vermelha, a zona do rebaixamento, tem o Botafogo de Ribeirão junto com o Brusque com 18 pontos. O Ituano tem 12 e o Guarani de Campinas 8 pontos. Está 11 pontos atrás do primeiro fora da zona do rebaixamento. Quase que assinando a passagem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, amanhã começa a próxima rodada. Teremos então alguns jogos. Hoje, aliás, teremos um jogo. O Ituano enfrenta o Vila Nova lá em Itu.
E amanhã nós teremos então a sequência com jogos de Mirassol e Operário do Paraná e também Coritiba e Chapecoense ainda Sport jogando diante da Ponte Preta. E no domingo a sequência da rodada com o Guarani enfrentando o Brusque em Campinas, o América Mineiro pegando o Ceará e o CRB que empatou com o Goiás lá em Goiânia recebe o Santos lá no Rei Pelé, lá em Alagoas, na parada dura para o Peixe, hein? Jogando fora de casa, o Santos não está tendo um bom desempenho, não. Falando do Campeonato Brasileiro da Série A, nós temos aí os gols do empate do Corinthians e Grêmio, né? Foi 1-1 esse jogo, o Grêmio acabou empatando com o Corinthians em 1-1, e nós temos então aí os gols desse jogo aí para a gente mostrar para você, ó. O gol do Grêmio, uma bola cruzada pelo Soteldo, que cruzamento, hein? E o segundo foi de pênalti, marcado aí pelo Yuri Alberto, que acabou, claro que depois teve esse segundo gol aí do Grêmio, foi 2-2 o placar, viu, gente? E depois o Corinthians ainda empatou, ó que golaço, hein? Um golaço também por cobertura, 2-2, eu coloquei na tela agora há pouco aí que foi 1-1, mas foi 2-2 o placar. Não muda muita coisa, não. Foi um belo jogo, um bom empate. Não foi bom para os dois, não, né? Mas para quem assistiu foi legal. O Grêmio precisava vencer, estava vencendo, e o Corinthians precisava dar a volta por cima, mas conseguiu o empate. Para jogo dentro da arena do Corinthians foi pouco, viu, Silas Lafayette? Precisava fazer mais do que fez, mas está subindo. Pontinho em pontinho, vai deixando aquelas últimas posições ali. Tá bom, não tá ruim, não. Bom, vamos ver o que disse o Ramon Díaz, o técnico do Corinthians, depois do jogo. Vamos lá. Yo en la entrevista que hice al inicio del partido, dije que el partido no iba a ser fácil, porque Gremio es un gran equipo, es un gran club, y sabía que estaba muy necesitado de puntos como nosotros. Entonces era un partido muy importante, iba a ser un partido que teníamos que ser muy inteligente, muy cauto. Primer tiempo me gustó, por ahí segundo un poco menos, pero sí también tuvimos poco tiempo de recuperación, muy poco, y ahora para el domingo también vamos a tener muy poco tiempo de recuperación, y el esfuerzo lo siente el equipo porque hace un esfuerzo enorme, mucha determinación, mucho ímpetu. Por ahí tenemos muy poco tiempo de trabajo, que tenemos que mejorar algunas cosas tácticas, que a medida que vaya pasando el tiempo lo vamos a mejorar. ¿Estamos contentos? Y no. Yo estoy muy contento porque la gente, increíble como apoya, a pesar que el equipo iba perdiendo, y gracias a la ayuda de la gente te permite que el equipo saque ese plus para poder no perder el partido, y lo pudimos recuperar. Hay cosas que tenemos que mejorar, seguramente. No estamos contentos al 100% porque queríamos ganar, pero en el fútbol juega el adversario, hay mucho tiempo para que queda, mucho partido, vamos a tratar de recuperar y poner a todos bien porque lo necesitamos a todos. Fala que ficou contente pelo desempenho do time, mas não ficou pelo resultado. E que ele está achando pouco tempo de preparação do jogo que aconteceu ontem para o jogo de domingo. Tem que se acostumar, né? O futebol brasileiro é assim. Treina no aeroporto e joga no dia seguinte. Mas que ele acha que o time não foi mal, não, foi bem. Ele deu uma melhorada no time, assim que é a grande verdade, né? Independentemente do resultado de ontem. Bom, a classificação... O Botafogo é líder com 40, seguido pelo Flamengo, tem 37, o Palmeiras 36 e o Fortaleza tem 33. São os 4 que estariam hoje na Copa Libertadores. Na pré-Libertadores estariam o Cruzeiro com 32 junto com o São Paulo. Isso pode mudar, porque vai depender do desempenho dos brasileiros, pode subir time que está na zona da Sul-Americana e abrir espaço para outros times se classificarem. Mas na zona sul-americana tem o Bahia, o Atlético Paranaense, o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Vasco e o Juventude. Numa zona neutra ali, o Internacional, o Corinthians, o Criciúma e o Cuiabá. E na zona do rebaixamento, o Grêmio, né, que tem
Ali ainda tem 2 jogos a menos que a maioria dos times, mas pode recuperar. O Vitória, o Fluminense e o Atlético Goianiense. Muito legal. Então tá aí o desempenho e a classificação dos times do Brasileirão. Teremos amanhã, jogos amanhã, né? Vamos para conferir. Amanhã tem Palmeiras e Vitória. Aliás, esse jogo, a Rádio Arquibancada, nós vamos transmitir o jogo com a Rádio Caldas FM, com a Rádio Mantiqueira FM, pelo YouTube. Você pode acompanhar o nosso trabalho também através do Arquibancada Pocos no YouTube. Então fica o convite também para você. Palmeiras e Vitória. Tem Juventude e Criciúma lá em Caxias, Bahia Internacional lá em Salvador, Botafogo e Cruzeiro no Rio, Fortaleza e São Paulo em Fortaleza. E no domingo, em Bragança Paulista, Bragantino e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense, Grêmio e Vasco. Esse jogo, acho que acontece em Caxias, se não me falha a memória. Atlético Mineiro e Corinthians, e Cuiabá e Atlético Paranaense. Os jogos que complementam a rodada do Campeonato Brasileiro. E a Copa Sul-Americana, hein? Os playoffs. Ontem nós tivemos os jogos de ontem. O Atlético Paranaense bateu o Cerro Porteño por 2-1. E na somatória dos placares do primeiro jogo com o segundo, o Atlético passou por 3-2. Então classifica o Furacão. O Cuiabá perdeu em casa para o Palestino por 2-1. Tinha empatado fora em 1-1. Então perde a vaga para o time do Chile. O Palestino está classificado. E o Always Ready bateu a LDU por 3-1. Mas não foi suficiente, né? Porque no primeiro jogo tinha sido 3-0 para a LDU. Então classifica-se a LDU. Então são os resultados e os classificados desses jogos aí. E vamos ver os gols da vitória do Atlético Paranaense, para a gente complementar. O zagueirão falhou, hein? Tentou tirar, furou, permitiu ali o gol do Atlético. Outro gol aí parece que foi o goleiro que deu um tapa de mão de alface na bola. E no final, o adversário ainda fez esse gol aí, mas não foi suficiente. O Furacão está classificado. E os gols da derrota do Cuiabá, hein? Cuiabá esperava coisa melhor, né? Cuiabá de amarelo, facilitou também ali o zagueirão, né, do Cuiabá, 1-0. Bom, o gol parece que foi de letra, 2-0. E aí o Cuiabá diminuiu, mas não foi suficiente. E foi até um gol com a participação na defesa do goleiro, e no rebote o Cuiabá acabou fazendo. Então o Cuiabá está fora, o Atlético Paranaense está classificado, e vamos que vamos, né? E a partir de agora a gente vai começar a idealizar como é que ficam, na verdade, os confrontos. Na segunda-feira a gente vai trazer isso para você. E nós estamos terminando o programa de hoje, agradecendo aí o prestígio da sua audiência e convidando você para que esteja conosco novamente. Segunda-feira, sempre ao meio-dia. Até lá e um grande abraço.